Olá, bom estarmos novamente juntos para caminharmos nessa jornada do conhecimento acerca da religiosidade humana. E nós estamos trabalhando com essa disciplina que, para nós, sem dúvida alguma, ela tem fundamental importância. Porque o conhecimento, o entendimento e o discernimento acerca das vertentes religiosas mundo afora vai permitir que você e eu possamos ter nosso senso de discernimento muito mais afinado, muito mais sensível, para que possamos fazer a leitura do ambiente, a leitura do momento onde nós estivermos inseridos para lidar com a relação interpessoal, com as relações humanas. Então, lidar com o conhecimento das religiões humanas não meramente vai nos circunscrever ao fato da nossa própria religiosidade. Demanda justamente uma leitura sociológica, uma leitura do ambiente religioso, uma leitura do pensamento antropológico do indivíduo, onde ele está inserido, onde ele foi criado, onde ele foi instruído, onde ele foi doutrinado, e vai levá-lo justamente aí a experimentar a sua vivência relacional no seu ambiente vivencial, tendo por base a sua experiência de religiosidade. Ora, nós já tivemos nos encontros anteriores a oportunidade de apresentarmos um leque aberto, um pano de fundo histórico acerca desta condicionante do ser humano no que diz respeito à sua religiosidade. Partindo então desse princípio da narrativa histórica, do apontamento histórico, daquilo que nós temos por entendimento acerca da religiosidade humana, nós, a partir desse encontro, começaremos a trazer nossos olhares de uma forma mais particularizada. Vamos sair daquele momento de generalização e vamos caminhando juntos para um momento de olharmos com olhos mais próximos acerca de tais movimentos, e movimentos que naturalmente são ampla e largamente conhecidos por todos nós acerca do pensamento religioso humano. Assim sendo, no dia de hoje, e a partir do dia de hoje, nós já começaremos a falar sobre cada vertente religiosa que tem engraçado na história humana, partindo não apenas da sua historicidade, mas partindo também da sua fundação, dos seus pontos mais nevrálgicos e dogmática. Assim sendo, num primeiro momento, iremos falar daquelas que são consideradas as religiões mais antigas. E aí nós podemos fazer um contraponto natural, é claro, porque uma vez que nós vamos tentar situar tais pensamentos ou tais movimentos religiosos dentro do período cronológico da história humana, nós vamos aí fazer então esse exercício indo ao período da historicidade, onde surgem esses movimentos, onde eles começam a fazer os seus seguidores e onde os seus líderes, que em vias de regra são indivíduos sempre que demonstram um carisma arrebatador. Por conseguinte, nós iremos, já nesse primeiro encontro, começar a falar sobre uma dessas religiões consideradas antiga ou antigas. Todavia, esta está situada num período histórico em se comparando com outras, que mais antigas que elas são, ela é bem mais jovem. A exemplo das que são mais antigas, nós temos o hinduísmo, não é? Que é uma religião milenar, por assim dizer. Nós vamos ter, dentro do ambiente religioso judaico, nós temos o judaísmo, que também é uma vertente religiosa das mais antigas que possamos fazer menção. Esta, por conseguinte, que eu quero fazer menção, ela tem, na sua particularidade histórica, uma condicionante distinta. Ela é fundada já um período bem posterior ao advento do cristianismo, não é? Nós vamos ter aí a sua fundação por volta do 7º século da era cristã, mas a partir de então ela alcança adeptos, ela alcança pessoas que vão procurar, vão buscar conhecê-la e fazerem
parte desse movimento, que é o islamismo. Por conseguinte, ao falarmos de islamismo, nós vamos remontar justamente a esta característica do Islã, que é um grande crescimento desde a sua fundação. Nós vamos daqui a pouco falar um pouco sobre essa perspectiva quando Maomé ele começa a sua jornada religiosa, ele começa a atrair seguidores, mas você vai perceber que a partir daí, a partir de então, indivíduos começam a aderir à sequência do movimento, começam a seguir o movimento, principalmente nos países do Médio Oriente, países árabes, países que estão situados naquela região palestínica, na região da Arábia, do Egito, aquela região do nosso mapa mundi, ela vai trazer como berço para essa religião e, coincidentemente, boa parte das religiões mais antigas, elas têm histórico de nascimento nessa região mesopotâmica do Fértil Crescente, que vai alcançar toda essa parte do Médio Oriente, parte do continente africano, onde nós vamos fazer nossa leitura, a nossa percepção. Por que começar com o Islã? O Islã é um movimento religioso que tem alcançado adeptos em todo o globo terrestre. E nós vivemos no presente século, no século XXI, podendo observar que o seu crescimento ele não teve retrocessos, ele tem alcançado estágios positivos de aceitação de novos membros e novos adeptos ao seu culto. Ora, vamos abrir um parêntese. Dentro dessa nova proposta, do período histórico que nós estamos inseridos, que nós vamos chamar de pós-modernismo, a premissa que coordena esse tempo é aquela que nós vamos chamar de relativismo. Tendo por base a premissa do relativismo, é sempre falado, é sempre aventado, é sempre proposta a ideia de que, uma vez sendo você ou eu adepto de um segmento, de um secto, de um grupo religioso, nós não teríamos liberdade para fazer esta busca de novos adeptos, prioritariamente daqueles que estão dentro das outras religiões. Você deve se lembrar que nos encontros anteriores nós deixamos claro que uma das particularidades do pensamento religioso, quando lidamos com a comparação da religiosidade humana, é de que todos os indivíduos, em todas as suas realidades religiosas espalhadas sobre o globo, eles têm um pensamento similar, um pensamento norteador, qual seja a ideia de que todos os caminhos vão levar a Deus. Por isso, em cada grupo, em cada vertente religiosa, eles demandam a ideia de uma divindade suprema, uma divindade soberana, uma divindade criadora e uma divindade também muitas vezes redentora, que pode ser o Deus de todos os homens, em todo lugar, todavia conhecido com nomes diferentes. Se partirmos desse princípio que nós precisamos contrapô-lo, também vamos nos lembrar que nos encontros anteriores nós fizemos uma distinção entre o que viria a ser um pensamento silogístico e um pensamento sofismático. Vamos lembrar novamente, para que fique bem fixado, quando eu apresento uma proposição, uma ideia, tendo por base uma verdade, essa verdade ela vai produzir um pensamento silogístico. Quando eu apresento então essa ideia tendo por base o silogismo, a intenção por trás de quem o faz é de que aquele aspecto seja de conclusão verdadeira. O pensamento sofismático, ele aparenta a verdade, mas ele é mascarado para que ao final a conclusão ela venha levar o indivíduo, induzindo-o ao erro, tendo por base um pensamento falso, porque o silogismo é verdadeiro, mas o sofisma ele é basicamente
imbuído de engano, de engodo, de falsidade. Dentro dessa proposta, então, quando o leque religioso humano é aberto, vão vender a ideia de que sempre todos os caminhos hão de levar a Deus. Assim sendo, fica patente o pensamento de que você, no seu pensamento religioso, você não deveria, você não poderia tentar atrair adeptos para a sua prática cultica, uma vez que você estaria ferindo um direito que é claro do outro indivíduo, um direito que é inerente ao outro indivíduo, de seguir o seu pensamento religioso dentro da sua perspectiva de entendimento sobre a religiosidade. De sorte que tentar atrair alguém, segundo esse pensamento sofismático, para que ele venha de onde está para onde você está, seria proibitivo, porque onde você está, você vai se encontrar com Deus, e onde ele está, também há de se encontrar com Deus. Dessa sorte, nós precisamos sempre guardar essa ideia, esse pensamento, que a premissa evangelizadora que nós adotamos pelo cristianismo desde o seu nascedouro, desde a sua formação, desde a sua fundação, onde anuncia-se uma nova notícia, uma notícia boa, a boa nova da salvação, o evangelho da cruz, esta pode ser rechaçada e a tendência é que ela também seja reprimida. Se pudermos abrir um parêntese, guarde também isso, você, em tendo tempo oportuno para fazê-lo, tente pesquisar sobre a perseguição contra os cristãos na história. Você vai perceber que os cristãos têm sido o povo mais perseguido da história em todos os tempos, inclusive no presente século. Um século de avanços tecnológicos, um século onde a notícia ela se movimenta com uma velocidade fabulosa, não é? Em tempo real você sabe o que está acontecendo no Japão, e da mesma sorte no Japão sabem o que está acontecendo agora aqui na América do Sul, no Brasil, por assim dizer. Então, você e eu que estamos trabalhando, buscando o entendimento acerca do conhecimento dessas facetas da religiosidade humana que estão estampadas nos segmentos religiosos, vai nos permitir fazer a nossa análise, quer seja ela científica ou meramente crítica, para que nós possamos chegar a um denominador comum acerca da forma que iremos lidar com essa relação interpessoal, com essa relação humana, de sorte que nós não venhamos ferir ou ofender um direito de outrem, todavia, valendo-nos e preservando um direito que a nós também é inerente, de anunciar aquilo que para nós é verdadeiro, defender aquilo para nós que é absoluto e não abrir mão de sermos testemunhas vivas daquele que naturalmente nos chamou do ambiente de escuridade para um ambiente de luminosidade. Então, querido amigo e amiga, juntos que estamos caminhando nessa disciplina, eu gostaria que você guardasse bem e anotando naturalmente aí nos seus cadernos de apontamento, nos seus rascunhos, o primeiro momento, quando nós vamos já introduzir essa perspectiva da religiosidade humana nas suas particularidades. Nós começamos a falar sobre o movimento do islamismo, do nascimento, do crescimento, a ascensão e como ele tem sido aí aceito por muitas pessoas na atualidade. Uma das características particulares do islamismo é que ele se assemelha a outras duas que anteriores a ele passam a existir, que é o cristianismo e que um pouco mais velho que esses dois seria o judaísmo. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo, como também o islamismo, são religiões monoteístas, ou seja, o seu culto é voltado à adoração, à busca e à prática litúrgica a apenas um único Deus. Outros grupos, outras vertentes religiosas, na sua grande maioria, de forma tendenciosa, são indivíduos que adoram vários deuses, os que nós chamamos de politeístas.
As características, então, do islamismo, do cristianismo e do judaísmo, nesses termos, elas são bem particulares. Mas nós não temos similaridades apenas na ideia do monoteísmo, nós vamos ter similaridades na ideia de quem seja o Deus do Islã, de quem seja o Deus do judaísmo e também quem seja o Deus do cristianismo. Particularmente, o Islã, ele tenta contrapor a ideia que nós, hoje, dentro do cristianismo, dessa perspectiva judaico-cristã, adotamos, aderimos e ensinamos, que é aquela formulação sobre a doutrina da Trindade, ou a ideia de que exista um Deus que é triuno, um Deus que se apresenta de forma individual, em sua essência, em sua substância, mas também ele apresenta-se como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso dá uma pane na cabeça de qualquer defensor de uma religião monoteísta, porque para os muçulmanos, o cristianismo, ele não é monoteísta. Para eles, o cristianismo é politeísta, porque ele adora a 3 deuses. Já o judaísmo, para eles, está também devotado na ideia de apenas um único Deus. Eles entendem que o judaísmo se parece com eles nesses termos, por também adotar a crença em um único Deus. Por assim dizer, voltando aqui para o momento da historicidade, guardem bem isso, o seu fundador é o árabe Maomé. Maomé vai nascer na cidade de Meca, isso está hoje situado na Arábia Saudita. Maomé ele vai ter experiências não apenas e não meramente com uma religiosidade que surge do nada. Maomé teve contato com o judaísmo, Maomé teve contato com o cristianismo. Você olha para mim e diz, mas professor, como falar que Maomé teve contato com o cristianismo, sendo que naquela região, que é um caldeirão efervescente a ponto de transbordar, nós não conseguimos ver aí uma possibilidade de diálogo franco, brando e tranquilo entre professos do Islã, professos do judaísmo e até do próprio cristianismo. Como se deu isso nesse período? Fato é, meu querido, minha querida, que a igreja, como nós a conhecemos desde a sua historicidade, a partir da sua instituição no Império Romano, no ano de 313, sendo aceita por Constantino e mais tarde oficialmente se tornando a religião do Império em 385 da era cristã, nós vamos perceber que esta liderança eclesiástica, essa liderança da igreja, eles pensaram e tomaram algumas decisões que foram gerar justamente esses conflitos grandes que levam as comunidades árabes, que são adeptas do islamismo, a terem certa restrição ou dificuldade relacional com a cristandade como um todo. Isso se deu prioritariamente no período das chamadas cruzadas, porque muito do que ocorreu de atrocidades, muitas guerras que foram provocadas, iniciadas através da presença dos cruzados nesses territórios, leva as gerações que vão surgir posterior a esses momentos de morticínio, de conflitos, a detestarem a cristandade. Porque muitos desses indivíduos que ali chegavam, que ali aportavam para, segundo eles, libertarem a Terra Santa, eles agiam de maneira não apenas truculenta, mas de maneira injusta e sanguinária. Tudo isso em nome de Deus. É por isso que nós temos na Índia um famoso líder religioso chamado Mahatma Gandhi, que vai usar uma referência da sua experiência vivencial e ele produz um pensamento e ele verbaliza o pensamento. Esse pensamento hoje ele pode ser usado por mim, por você, a qualquer instante, quando ele vai definir que o cristianismo é bom, mas o ruim são os cristãos. Essa premissa é uma premissa que foi postulada por Gandhi, porque Gandhi, sendo indiano, ele podia experimentar na pele, de perto, como era a ingerência do poder britânico
aqueles indivíduos que vinham para a dominação da sua terra e território, aqueles indivíduos que vinham com um pensamento exclusivamente extrativista e depreciativo para o cidadão local, para os chamados autóctones. Então chegavam falando em nome do Deus do cristianismo, mas agiam de uma maneira extremamente cruel, desprezível e preconceituosa. Gandhi então olha, faz a leitura e vai dizer: Jesus Cristo, excelente. O cristianismo, ótimo. Mas os cristãos, esses não são bons. Ainda bem que pelo menos ele consegue fazer uma diferenciação honesta acerca do que viria a ser, na sua visão, o cristianismo. Porque ele muito bem poderia associar a prática do dito cristão à própria religiosidade cristã, e ele poderia então criar rejeição absoluta por tudo relacionado à fé cristã. Mas ele se apega simplesmente a dizer que o cristianismo não é ruim, mas os cristãos, esses tendem a agir de maneira ruim. Então, nós vamos perceber que esse moço, Maomé, ele vai, em período de tempo, ao ficar órfão, e ele fica órfão muito cedo, ele vai trabalhar no pastoreio, ele vai cuidar de rebanho. Nesse período, ele estaria a serviço de uma certa senhora, uma viúva que tinha posses, uma viúva que tinha dinheiro, uma viúva que nós poderíamos chamar de rica. E ele passa então a trabalhar com essa mulher, e ele vai aproximando-se desse particular ambiente, trabalhando com a mesma, sendo condutor de camelos, e ela, impressionada por sua inteligência e, segundo a história, beleza, vai casar-se com ele, ainda que haja uma diferença razoável entre a idade de ambos os indivíduos. Nesse período, então, Mohammed ele passa de uma atividade pastoril para uma atividade comercial. Ele deixa de ser um mero pastor e ele passa a ser um comerciante. E aí isso vai mudar ampla e grandiosamente a sua visão. E um belo dia, segundo a narrativa histórica, em uma noite do ano 611, em uma caverna em Meca, ele conta ter tido uma epifania. Ele vai ter uma visão angélica. E esse anjo que aparece, ele vai dar para ele diretrizes de uma perspectiva de religiosidade, a qual, a partir de então, ele demonstra mudança de atitude, mudança de mente, mudança de visão. Ele começa então a contar essa história. Interessante que o anjo que vai visitá-lo é o mesmo anjo que a Escritura Sagrada, que é para nós regra de fé e de prática, ou a Bíblia Sagrada, ela vai fazer referência a esse mesmo ser angelical quando este é enviado tanto para anunciar o nascimento do profeta que viria antes de Jesus, João o Batizador, como também anunciar o nascimento do próprio Cristo. Esse mesmo anjo, cognominado por Gabriel, ele vai ser também, na referência da narrativa da visão de Mohammed, o anjo que lhe procurou, lhe conferindo segredos importantes acerca do pensamento e da vida religiosa. Esse então olha para Mohammed e vai dizer que ele, a partir de então, seria um profeta de Alá, seria um profeta de Deus. Os árabes acreditam e apregoam e vivenciam isso na íntegra, de que Mohammed é o profeta que tem a mesma estatura profética de Moisés e passa a assumir o lugar de legislador, de líder religioso e condutor do povo. Eles aceitam a ideia de que Jesus Cristo seja também um profeta, mas na visão deles ele não é, nunca foi e nem será o profeta. Para o Islã só existe um profeta e esse profeta é Mohammed, ou na nossa língua, Maomé. Este Maomé, que nós assim o conhecemos, ele passa então, a partir do momento
que tem essa visão epifânica, encontrar-se com esse suposto anjo, ele vai iniciar um período de peregrinações. Ele vai anunciar um período onde ele se torna alguém devoto, alguém que quer servir a Deus, alguém que quer fazer a vontade de Deus. E ele começa nesse período de peregrinação ou de romaria, de andar para alguns determinados lugares, e isso vai trazer aí as implicações das quais hoje, naturalmente, nós conhecemos, porque nós temos duas cidades muito importantes, quais sejam Meca e Medina. Ambas as cidades, para o árabe muçulmano, são cidades sagradas, cidades importantes para que eles possam estar, pelo menos uma vez na vida, o árabe, o muçulmano, ele precisa visitar esse lugar, esse ambiente, porque nesses lugares, nesses ambientes, Maomé teve a oportunidade de desenvolver seu ministério, teve a oportunidade de ali crescer e de ali atrair muitos adeptos, muitos seguidores. No início, repito, a sua pregação ela foi alvo de contestações por parte de muitos dos seus patrícios, muitos habitantes da sua terra natal. Ele pregava contra duas coisas básicas, o politeísmo e a idolatria. Volto a repetir, Mohammed já havia tido contato com o cristianismo. Mohammed já havia tido contato e entendido como funcionava a premissa da religiosidade cristã. E esse indivíduo então começa a bater contra a busca politeística ou idólatra do seu povo, dos seus patrícios, e ele vai ser perseguido. E em sendo perseguido, Mohammed ou Maomé vai fugir daquela localidade e ele passa a esconder-se no local que hoje nós vamos chamar de Medina. Medina e Meca eram naquele período cidades um tanto quanto rivais em vários sentidos. Mohammed sai de Meca e ele vai para Medina. É por isso que essas duas cidades se tornam importantes nessa rota religiosa islâmica para adoração e para visitação e para peregrinação. Ambos os lugares precisam e devem ser visitados pelo muçulmano, pelo árabe professo, pelo árabe que é religioso e faz parte da religião islâmica, ter que visitar esses lugares, pelo menos, repito, uma vez na sua vida. A sua prática de oração, ela é naturalmente algo positivo que podemos mencionar. O árabe que é devoto, um árabe que faz parte do Islã, ele tem um processo de preparativos para a oração. Ele tem um ritual de preparação para a oração e eles fazem ao menos 5 vezes ao dia momentos de oração voltados para Meca, voltados para Medina, e eles oram a Alá pedindo sua bênção e sua proteção. A diferenciação entre a visão religiosa do Islã e a visão religiosa judaica, ela é muito tênue, ela é muito pequena. Se nós formos fazer uma avaliação, você vai perceber que a forma de doutrinação, que a forma de apresentação da convicção de fé, da dogmática, do processo de ensino que eles recebem, ela é muito parecida. A doutrinação judaica e a doutrinação muçulmana, ela é praticamente idêntica. O processo começa na fase tenra da vida do indivíduo e ele é massivamente bombardeado com os textos sagrados para que ele possa os não apenas recitar, mas que ele também possa os decorar. Aquela premissa bíblica que temos lá em Deuteronômio, quando Deus dá ordens através de Moisés, que as crianças deveriam ter a palavra inculcada na sua cabeça, a palavra deveria ser falada, chegando em casa, saindo de casa a todo instante. E isso nós chamamos de doutrinação. É com êxito que os muçulmanos podem bater no peito e dizer que filho de muçulmano é muçulmano. Abraço forte para vocês. No próximo encontro estaremos dando sequência ao estudo das religiões.